Esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula estudaremos medidas elétricas. O objetivo desta aula será realizar a medição de resistência, medição de tensão e medição de corrente elétrica, todas elas no Laboratório Remoto Vizir. Iremos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1 sobre medidas elétricas utilizando o Laboratório Remoto Vizir. Inicialmente, acesse a página do Vizir e na área interna do Laboratório Remoto, clique em Curso de Demonstração e a seguir em Iniciar Experimento. Assim você estará na área de trabalho do Laboratório Remoto. A parte inicial desta aula, então, se refere à medição de resistência de dois resistores, sendo eles de 1000 ohms, ou seja, 1 kΩ, e de 22.000 ohms, ou seja, 22 kΩ. Então, inicialmente, no laboratório remoto, vamos buscar o resistor de 1 kΩ e o resistor de 22 kΩ. A seguir, vamos posicionar na matriz de contatos o resistor de 1000 ohms, conectando o multímetro em paralelo. Atente que o conector a ser utilizado é aquele identificado com o símbolo de volt e ohm. Então, conectamos o terminal superior na parte de cima do resistor e o terminal inferior na parte de baixo do resistor. Então, vejam que o multímetro está conectado em paralelo com o resistor de 1000 ohms. A seguir, vamos selecionar a escala adequada, que neste caso pode ser a de 2 kΩ, e realizar a medição. Encontramos então o valor de 0,988 kΩ, ou seja, 988 ohms, que estão próximos do valor esperado de 1000 ohms. Na folha de dados do laboratório, você deve registrar o valor encontrado na coluna correspondente da tabela de medidas de resistência e, a seguir, calcular o erro ou a diferença percentual entre o valor medido e o valor teórico ou valor nominal. Vamos agora reposicionar o resistor de 1000 ohms aqui na área de trabalho de componentes e colocar na matriz de contatos, na mesma posição, o resistor de 22 kΩ. O multímetro já está conectado em paralelo, então a conexão está correta, e a escala do multímetro deve ser ajustada para a posição 200 kΩ. A seguir, realizamos a medição, encontrando então 21,6 kΩ para o resistor de 22 kΩ. Registre então o valor na posição correta da tabela e, a seguir, calcule o erro percentual. A próxima parte deste laboratório é a medição de tensão. Vamos medir então dois valores de tensão, sendo eles de 3,3 volts e de 5 volts. Para desfazer as conexões e devolver os componentes para a área de componentes, podemos clicar aqui em Resetar. Então, os componentes voltaram para a posição superior da janela e as conexões foram desfeitas. Vamos utilizar a saída de 6 volts, conectando a mesma no multímetro nos conectores adequados. Então, o conector superior do multímetro será conectado no terminal positivo da fonte e o terminal inferior do multímetro será conectado no terminal negativo ou GND da fonte. Então, vejo que o multímetro está conectado em paralelo com a fonte de 6 volts. Vamos fazer o ajuste da fonte para 3,3 volts. Então, o primeiro dígito ou algarismo é ajustado para 3
e agora precisamos modificar o cursor para o segundo dígito ou primeira casa decimal. Para isso, clicamos na seta que indica a posição à direita. O cursor agora está piscando na primeira casa decimal e vamos ajustar para 3 este valor. Assim, temos então a fonte ajustada para 3,3 volts. O multímetro agora deve ser ajustado para a posição de 20 volts em tensão contínua e a seguir podemos realizar a medição, encontrando 3,30 volts para a saída de 3,3 volts da fonte. Agora vamos ajustar a fonte para 5 volts. Então, a primeira casa decimal deve ser zerada e aí a seguir clicamos na seta indicando posição à esquerda para modificar a posição do cursor para o primeiro algarismo ou dígito. Agora podemos ajustar para 5 volts a saída então da fonte. O multímetro já está na escala adequada de 20 volts. Vamos realizar a medição, encontrando então 5 volts como saída para a fonte de 5 volts. Estes valores também devem ser registrados na coluna correspondente da tabela de medidas de tensão, para a seguir você fazer o cálculo da diferença ou erro percentual entre os valores medidos e os valores teóricos ou esperados. Por fim, faremos a medição de corrente. Para tanto, vamos utilizar a fonte de alimentação ajustada em 5 volts e vamos usar como carga um resistor de 1 kΩ. Aplicando a lei de Ohm, que estudaremos mais à frente na disciplina, podemos calcular que, para a aplicação de uma tensão de 5 volts sobre um resistor de 1 kΩ, encontramos uma corrente de 5 mA. Vamos então resetar o experimento para desfazer as conexões, localizar na matriz de contatos o resistor de 1000 ohms ou 1 kΩ. Vamos conectar o terminal positivo da fonte de 6 volts no terminal positivo do conector de medição de corrente do multímetro. Então veja que agora estamos utilizando o conector inferior do multímetro, identificado como miliamperes, para a medição de corrente. A saída do multímetro ou terminal inferior vamos conectar no resistor. E, finalmente, o resistor será conectado no terminal negativo ou GND da fonte de alimentação. Assim, nós temos um circuito em série em que o amperímetro está conectado em série entre a fonte de alimentação e o resistor de carga. Então, para a medição de corrente, o instrumento de medida sempre deve ser conectado em série com o circuito ou com o elemento no qual se está medindo a corrente. A fonte de alimentação já está ajustada para 5 volts, então está correta, e o multímetro vamos ajustar para medir corrente contínua. A corrente esperada é da ordem de 5 mA, então a posição a ser utilizada pode ser a de 20 mA. Vamos realizar a medição, encontrando então 5,02 mA, que está muito próximo do valor esperado. Novamente, vocês irão registrar este valor na tabela e calcular a diferença percentual entre o valor teórico e o valor medido. Então, nesta aula de laboratório, realizamos medição de resistências, medição de tensão e medição de corrente, que são as 3 principais grandezas que vamos utilizar durante as nossas aulas de circuitos elétricos neste momento. Nas próximas aulas faremos outras sequências de experimentos de laboratório para se estudar, então, lei de Ohm, fontes de tensão e resistores e assim por diante. Agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula.